Salve pessoas do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas e hoje estou fazendo mais um vlog para falar uma coisa que eu penso sobre o Rica Games. O Rica Games, que ele retornou agora, né? Ele estava internado depois de todo aquele problema que ele passou de conseguir uma grana pelas lives que fazia e começar a usar coisas estranhas e beber muito, né? E começar a quebrar a casa e arrumar confusão depois que fizeram lá a doação do PC Gamer para ele, né? Na verdade, depois que desenterraram ele, que poucas pessoas sabiam da existência do Rica Games, e aí quando ele apareceu, depois do documentário lá do Menino Thomas, aí as pessoas queriam dar uma oportunidade para ele voltar na internet, ele voltou e só fez besteira, né? Eu falei sobre isso, eu gravei um vídeo no Jogando Eurotruck só falando do Rica Games, porém quando eu fiz esse vídeo ele não tinha retornado ainda para a internet, né? Ele tinha ganhado lá o PC, tava fazendo lá as cagadas dele, e aí ele tinha parado porque ele finalmente foi internado, né? Foram lá na casa dele, não sei se foi algum parente, e aí, enfim, internaram ele, né? À força. Não, na força não. Na verdade ele quis ir, e aí ele ficou um bom tempo internado, acho que uns 3 meses. E aí eu tava falando lá no vídeo do que ele tinha aprontado e tal, e agora ele retornou, né? Ele retornou no canal jogando algumas coisas, na verdade em off, e as lives dele ele continua lá sem fazer nada, só olhando para a câmera com aquele óculos estranho, parecendo futurista, e as pessoas vão mandando live pics para ele, falando várias coisas, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto de fato, por favor se inscreva no canal, isso é extremamente importante, deixa o seu like, veja os outros vídeos aqui do canal, beleza? E compartilha também, que vai ajudar demais, e ler a descrição desse vídeo que tem informações importantes. Bom, mas indo, né, no que eu acho sobre a volta do Rica Games, que foi o estopim de eu fazer esse vídeo aqui, né, que é o tema central, na verdade o único tema, é que, cara, olha que estranho, velho. Na verdade, eu, né, penso que ele não deveria ter voltado na internet. Ele deveria ganhar algum auxílio do governo, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que o Rica, ele tem alguns problemas, então com certeza se ele levasse lá o diagnóstico dele, enfim, alguma, sei lá como faz o negócio para ele conseguir o auxílio, um salário mínimo que seja, com certeza ele ia conseguir, e era bem melhor ele estar afastado da internet. Ou pelo menos tendo o canal dele, ele agindo em off, né? Jogando algumas coisas, gravando e depois upando no canal e deixando o Pix dele lá para quem quiser ajudar via Pix, não Live Pix, que o Live Pix ele está ao vivo e a pessoa manda mensagens, né? Ou de áudio, ou que a mensagem lê, né? Um robozinho lá lê. Isso daí não. Cara, tá fazendo um mal danado pro Rica. Na verdade, um outro youtuber, acho que Lord Strum, alguma coisa do tipo, ajudou ele nesse retorno, quando ele saiu lá da clínica. Esse cara foi lá, ajudou a configurar para ele de novo, ajudou lá a configurar o computador dele, tava dando lá uns problemas. E aí, mas o cara, tipo assim, ele deu para ver que ele fez de coração de fato para ajudar o Rica, mas não foi o suficiente. Ele não ensinou de fato algumas coisas que deveria ter ensinado. Não estou criticando, tá? Assim, se você achou ruim, vai lá e ajuda. Não. Só estou falando que tinha umas coisas básicas que era para ele ter ensinado. Como o tipo de prestar atenção no jeito que o Rica se sente ao fazer live, do que as pessoas mandam para ele, e falar assim, é melhor você não fazer, tá ligado? Mesmo que ele ganha muita grana com isso, e sim, o Rica ganha muita grana, porque às vezes eu assisto alguns cortes e dá pra ver que, tipo assim, um atrás do outro é 5, às vezes mandam 10 reais, então, tipo, por live ele deve fazer uns 200 a 300 reais. Isso é muita grana mesmo. Mas se a gente colocar na balança, o que vale mais? O dinheiro ou a saúde mental? Porque é o seguinte, o cara, ele tava doido, né, tava com a cabeça toda zoada,
E aí ele foi internado para colocar as coisas no lugar. Não demorou tanto tempo, ele já retornou, né? Então, tipo assim, ele não ficou tanto tempo internado. Porém, né, não importa o quanto tempo ele ficou internado. Ah, ele vai ficar 3 anos, depois vai retornar. O cara já tem problema. Então, se ele retorna e voltam a ficar falando besteira, voltam a ficar zoando ele, volta a dar gatilho nele, ele vai piorar. Então não adianta ele ficar 20 anos internado e depois ele retornar, porque as pessoas vão zoar ele, vão dar gatilho neles pelas mensagens, e aí ele pode voltar ou, sei lá, ficar nervoso, ou até mesmo, sei lá, se desorientar da maneira que ele se encontra, tá ligado? Isso é muito zoado. E é isso que tá acontecendo, tá ligado? Então, tipo assim, o que ele deveria ter feito, pelo menos, né? Ah, ele gosta do YouTube, ele gosta de jogar e tal, ele tem o PC lá. Pô, então ele grava umas gameplays, que nem eu faço, né? Eu não abro live. Então eu gravo umas gameplays em off, depois eu jogo no canal e pronto, fica lá. E aí eu deixo na descrição do vídeo o meu Pix, se alguém quiser ajudar, ajudou. Quem não quiser, não ajuda e pronto. Pelo menos assistindo, deixando o like, se inscrevendo, tá legal. Mas ele inventa de abrir live. Tudo bem que dá grana, mas como eu falei pra vocês, o que vale mais? A grana ou a saúde mental, tá ligado? Porque dá pra ver que o Rica não tá mais usando nenhuma substância, não tá mais bebendo, isso é ótimo, tá morando em outra casa, então as pessoas não vão mandar trote pra ele, né? De iFood e tal, motoqueiro e tal, que ele já tava até arranjando encrenca com motoqueiro. Na verdade, esse Rica, ele tem um santo muito forte, porque ele não foi morto, isso é a verdade. Porque ele arranjou encrenca com muitas pessoas, com motoqueiro. Eles falavam que subia o morro, descia o morro, altas horas da madrugada, não sei como não fizeram nada de ruim com esse cara. Depois falaram lá que ele mexia com criança, era bem complicado mesmo, ele se enrolou muito, se envolveu em muito problema. E não sei como o cara, tipo assim, tá vivo. Tipo assim, o santo dele é muito forte mesmo. Porém, agora está em outro lugar e está numa nova era, né? Mas eu acho que não é bom ele estar nessa nova era, é bom. Eu acho que ele recomeçou com o pé esquerdo. Na verdade, tinham que prestar atenção nisso. Na verdade, a família também tinha que prestar atenção nisso. Como eu falei para vocês, ele precisava de algum auxílio, pegar algum dinheiro lá do aluguel, sei lá, acho que alugaram a outra casa que ele estava, então dividiam com ele pelo menos o aluguel e davam esse auxílio, e aí ele conseguia, sei lá, um salário mínimo por mês, que para ele tá ótimo, ele é sozinho, acho que deve gastar muito, então para ele tá ótimo, porque até mesmo se ele conseguir mais dinheiro ainda, dá mais gatilho ainda para ele fazer besteira, comprar besteira, se envolver em besteira. E foi isso que aconteceu na primeira vez, né? Ele não tinha nenhum dinheiro, então ele só bebia a cervejinha dele lá e pronto. Quando ele começou a ganhar muito dinheiro, aí ele foi atrás de coisas erradas, e aí foi que foi, e vocês sabem o que aconteceu, né? Quem acompanhou toda essa bagunça da vida do Rica. Então, Lucas, o que está acontecendo agora? Está acontecendo que, antes dele voltar, né, a esse Lord Strong aí que ajudou ele esses dias, que foi demais, né, eu achei incrível mesmo, porém tinha que prestar atenção. Mas enfim, ele falou assim, não, a Rick agora vai voltar, agora depende de vocês ajudar, né, mandar mensagens positivas. Cara, eu já tava pensando, mano, quem vai inventar de ficar mandando mensagem positiva pro Rica? Quem vai ficar inventando de mandar mensagem positiva pro Rica, cara? Que as pessoas do chat lá, né, do LivePix e tal, já vê que o cara se estressa, já vê que o cara fica nervoso com facilidade, já vê que ele infelizmente não bate bem, inventam de mandar um monte de porcaria e já mandaram. E com certeza se ele voltar vão mandar de novo, dito e feito. O cara abriu a primeira live, eu não vejo as lives dele, só vejo os cortes às vezes. E é só confusão, cara. É só confusão uma atrás da outra. Só confusão. Mandam mensagens estranhas, mandam repetições, né? Tipo C cedilha, pé de mosca, pé de mosca.
repetição, tipo assim, que repete em 5 ou até mais minutos, e aí o Rick ele fica, tipo assim, sei lá, batendo na cabeça, querendo se bater de novo, e isso é gatilho. E tem até algumas mensagens que mandam para ele, tipo, ele falou que não gosta do Ayrton Senna, uma coisa dele, enfim. E aí mandam esse lá do Ayrton Senna, mandam coisa de política para ele, mandam barulho de cerveja, tem até gente que grava áudio falando para ele voltar com as substâncias, né, dando essas indiretas para ele, essas infelizes indiretas, porque as pessoas que assistem o Rica Games, na verdade as pessoas no geral da internet, né, não posso generalizar, mas assim, no geralzão, mas não todas de fato, elas querem ver o circo pegar fogo, então elas assistem uma live, já vê que a pessoa pode ficar nervosa, já vê que a pessoa pode destruir a casa e tal, ou já vê o passado da pessoa, então elas fazem de tudo para o cara voltar nessa. Ninguém quer ver ninguém bem, não estou generalizando. Mas, tipo assim, o público do Rica já é muito tóxico, tá ligado? Então, tipo assim, já era esperado que se ele voltasse com as lives, iam inventar de mandar essas coisas, entendeu? E dito e feito, tá mandando coisa, tem algumas que ele até lhe fala, ih, tá me dando gatilho. Mano, isso é a pior coisa. Se ele já fala isso, imagina como ele deve estar por dentro, tá ligado? Aí você deve estar se perguntando, pô, mas ele tá ganhando muita grana com isso, mas eu falo pra vocês o que adianta é ganhar muita grana e se afundar de novo. Aí vai piorar muito mais as coisas, tá ligado? Então era melhor não ter grana. Sem brincadeira, o que é melhor? Você tá trabalhando num emprego péssimo, que seu chefe só falta, sei lá, te bater, e sei lá, você se estressa, passa nervoso, passa mal o dia inteiro, te dá dor de barriga, dor de cabeça, você trabalha todo ferrado, mas você recebe 10 mil por mês. Aí você fala, ah, Lucas, por 10 mil, eu duvido. Em uma semana você vai estar morto, tá ligado? Você não vai querer mais ir naquela empresa, porque é complicado demais trabalhar nessas condições. É a mesma coisa que o Ica Games está fazendo. Ele abre a live lá em uma horinha e meia, talvez, não sei quanto tempo é a live total. E, mano, o tanto que mandam de mensagens, o tanto que ele, sei lá, tá ligado, já perde a linha, é muito grande. Isso é muito ruim pro cara. E vai piorar as coisas, e vai continuar piorando. Então, o que eu acho que deveria fazer? Como eu falei pra vocês, ele jogar em off mesmo e jogar no canal lá em off e depois upar lá o vídeo no canal e pronto, deixar o Pix lá. Quem quiser ajudar, ajuda. Quem não quiser, pronto. Ah, Lucas, mas assim não vai ganhar dinheiro. Melhor, porque ele prioriza a saúde mental dele, tá ligado? É bem melhor mesmo. Ele tá fazendo alguns vídeos comendo também, continua fazendo tudo em off. Se ele quiser fazer uma viagem, mostra lá onde ele tá indo e tal, e depois joga no canal, enfim, alimenta o canal com isso, mas para com essas lives, cara. Talvez até alguém que curta ver o vídeo pegar... Vídeo não. Curta ver o circo pegar fogo, pode estar vendo essa minha live e deve estar me achando o cara mais escroto possível. Mas eu estou fazendo isso pelo bem de um ser humano, de uma pessoa que poderia ser o seu tio, sei lá, o seu primo, algum parente seu, porque ele tem familiares, ele não é sozinho. E nem isso, é uma pessoa com sentimentos e tal. E a pior coisa é isso, cara. A pessoa é ruim e tem pessoas, né, que querem o seu mal. Já sabe que, porque assim, lá no começo da primeira fase do Rica, né, no retorno dele, pra falar a verdade, muitas pessoas via que ele destruía a casa, via que ele ficava louco e tal, e aí continuava colocando lenha na fogueira para ele causar o pior. E não sei te dizer qual é esse pior. Até mesmo o Renan Play, né, que ajudou ele no computador e tal, uma vaquinha, falou, nossa, a gente abre a live do Rica, quando ele estava muito surtado e tal, a gente abre a live do Rica e pensa no pior, pensa que no final ele vai acabar, sei lá, sem vida, tá ligado? Tipo isso, do tanto que ele se batia, caía, passava mal, era uma porcaria. E aí a gente sabe que ele já tem indício a isso. E agora, quando ele voltou, o público que assistia a ele, que colocava lenha na fogueira, está tentando fazer isso de novo. Não faz tanto tempo que ele voltou, já está começando com isso.
Ele já tá falando, tá dando gatilho, já tá querendo se bater, ele bate um pouco assim na cabeça e tal, ele já fica com uma expressão estranha, parecendo que ele tá se sentindo totalmente desconfortável com isso. Mas as pessoas só querem colocar linha na fogueira, as pessoas só querem ver ele pior, as pessoas só querem ver ele na desgraça, e ninguém ao redor dele tá ligado disso. Isso que é o ruim. E o zoado é que se ele voltar, aí piorou, cara. Porque assim, se o cara tem dinheiro, ele vai atrás. E aí ele pode conseguir, entendeu? E para ele voltar assim, eu ouvi dizer que foi um fã dele que pagou esse tratamento dele, né? Enfim, acho que pagou 2 meses ou 3 meses no máximo. Que até ele falou que não gostou, que ficava lá sozinho, que não tinha muito amigo, e tinha hora de acordar, tinha hora de dormir. E assim, para ele voltar é 2 palitos. Sem brincadeira, para ele voltar é 2 palitos. Ah, Lucas, mas o que ele tinha que fazer de fato? Jogar offline. Ou censurar as palavras, censurar o LivePix, sei lá, não deixar as pessoas mandarem mensagem por LivePix, censurar tais tipos de palavras. Tinha que, sei lá, pensar muito bem, tipo assim, sentar na mesa e configurar todo o LivePix dele, configurar as mensagens que enviava, configurar, não deixar as pessoas mandarem por áudio mensagens, enfim, essas coisas, tá ligado? Tipo assim, limitar ao máximo esses gatilhos que dá. Porque, assim, não fizeram isso, então as pessoas estão mandando estão imitando pessoas e tal. A gente que, assim, vê pelos cortes, pode achar engraçado, pode rir de algumas partes e tal. Porém, vendo a expressão que ele faz ao ouvir tal coisa, né, o sentimento que ele tem de estar, enfim, recebendo aquele material, seja algum volume estranho, seja repetições de palavras, essas coisas, já dá pra ver que o cara já tá zoado, já tá começando a ficar zoado, né? Claro que ele tá muito longe daquele Rica destrutivo que foi, mas para ele se tornar de novo, a gente já sabe que ele pode se tornar, tá ligado? Então, para ele se tornar de novo, é só ter questão de dinheiro. Porque a pessoa tendo dinheiro, a pessoa vai para tudo que é lugar e arranja qualquer coisa, tá ligado? E ele tá tendo dinheiro, porque as pessoas para zoar ele, acho que o mínimo do LivePix lá é R$5. E sempre mandam nos cortes, lá é um atrás do outro, claro que é cortes, né? Então, tipo, numa live inteira não é um atrás do outro. Mas nos cortes, acho que tem mais de 30 mensagens. E tem pessoas que às vezes doam mais de R$5. Então, assim, cara, eu acho que não é uma boa ele voltar. Espero muito que ele pare, pelo bem dele mesmo. Porque às vezes você pode estar se perguntando, mas é engraçado ele, né, batendo na cabeça, ele lá alterado, ficando nervoso. Não é engraçado, cara, é uma pessoa com problemas, entendeu? Uma pessoa que está sofrendo com isso, ele já dá para ver pela feição dele que ele está sofrendo com isso, ele não está gostando, ele só está fazendo isso por causa de dinheiro. E o pior, as pessoas ainda colocam linha na fogueira, rica, vai lá, cheira lá, rica, e uma cervejinha aqui, aí ele, mas não posso, eu queria tanto. Ó, ele já tá falando, cara. Então, tipo assim, pra ele um dia sair, ver um bar, tiver dinheiro e pronto, imagina a porcaria que pode ser depois, tá ligado? Então eu não curti de fato que ele voltou. Lucas, é engraçado, mas é uma pessoa, tem sentimento, tem família e tal. Então, tipo assim, não é legal, não curti, não foi uma boa volta, não estruturaram muito bem, não pensaram direito, porque o Lord Strume, antes dele voltar, aquele cara, ele veio e falou assim, não, gente, agora ele precisa do apoio de vocês, de mensagens positivas. Cara, que mensagem positiva, mano? Ele não viu que as pessoas estavam zoando ele pra caramba, mandando mensagem destrutiva pra ele no começo. Você acha que se ele voltar, as pessoas iam aparecer de braços abertos pra ele? Lógico que não. Claro que não. E é isso que tá acontecendo. É como fazem com outros streamers, né? Até mesmo o Renan Play, que às vezes assisto e gosto muito. Mano, tentam tirar o cara do sério. Às vezes consegue, né? Mas ele, assim, ele parece ter a cabeça mais centrada, tá ligado?
Então ele assim zoa e depois ele xinga de volta, mas tudo mais pra rir, entendeu? Então ele não vai, sei lá, fazer alguma besteira, quebrar a casa, enfim, essas coisas, gritar com as pessoas, nem nada. Ele pode ficar nervoso, ele pode ficar alterado com algum donate lá que dão que falam alguma besteira, porém ele já tem consciência que já estão fazendo isso para ele ficar nervoso. E às vezes ele até fica mais por entretenimento mesmo. Mas o Rica Games, muito pelo contrário, ele não sabe dosar esse lado de entretenimento, de ficar nervoso para ganhar view. Não, ele não sabe. Então tudo que ele sente, tudo que ele transparece é o que ele está realmente sentindo de fato. E isso é um problemão gigantesco, porque ele já está se mostrando que está dando indícios de um Rica destrutivo de novo. Não que ele está chegando perto, mas ele já está no início do caminho de novo. Ah, Lucas, você está falando nada a ver. Bom, é o que eu sinto, é o que eu vejo, né? Porque as mensagens são destrutivas, ele não está gostando, ele está falando, está dando gatilho, já logo no começo já estão fazendo isso com ele. Se ele começar a abrir live todo dia, é todo dia que vão fazer isso com ele. Ah, Lucas, mas é só 1 horinha, 1 hora e meia, não interessa. A pessoa que saiu de uma clínica, passou um tempo fora e voltar na internet e ficar ouvindo essas besteiras, cara, é a pior coisa do mundo e ainda não se atentaram a isso. Então, enfim, é o meu ponto de vista sobre a volta do Rica Games. Espero mesmo que ele pare com as lives, porque se ele continuar, as coisas vão evoluindo, mesmo de pouco vão evoluindo. Então, não sei se hoje é março, abril, maio, junho, como vai estar a cabeça dele, se ele estiver ainda em live, então não sei como vai ser. Para internar as pessoas é caro, ele estava falando lá que pagava R$1.000 a mensalidade, não sei se a pessoa que internou vai internar de novo, e não adianta internar, ele voltar a fazer live, depois internar de novo, ele voltar a fazer live, depois ele internar de novo, aí não adianta, porque aí vai ter uma vez que aí ele vai morrer, tipo isso, entendeu? Então eu não curti a volta do Rica Games. Se eu fosse ele, poderiam orientá-lo a fazer vídeos offline e colocar lá. Ah, Lucas, mas assim não ganha dinheiro. Poderia ativar lá o AdSense dele e aí ele ganhar alguns trocadinhos com o YouTube. Eu poderia deixar lá o Pix dele, pelo menos ele ganhar uns trocadinhos. Ah, Lucas, é trocadinho? Mano, ganhando 300 conto por mês? Ah, mas ele ganha, sei lá, 3.000, um exemplo, e talvez ganhe mesmo, até mais um pouquinho. É melhor ganhar os 300 e tá com a saúde mental intacta, tá ligado? Se recuperando de pouco, porque já dá pra ver que continuar assim, ele pode estar caminhando de novo para um caminho destrutivo, e isso é muito complicado, que a gente viu que ele já foi capaz no final do ano de 2025, que foi o final do ano passado. Então, é complicado, é difícil, mas ele não está no bom caminho ainda. Então, não curti, não aprovo a volta do Rica Games. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que você acha, o que você tem a dizer, se você é contra, se você é a favor da minha opinião aqui. Veja os outros vídeos aqui do canal. Se inscreva, deixa um like, leia a descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.